Olá, pessoal. Hoje é dia 4 de janeiro de 2025. Estou gravando essa aula sobre prova testemunhal para o curso de Direito da UNEB, Campus 15, Valença. A prova testemunhal, sem sombra de dúvidas, é a prova mais utilizada no processo penal brasileiro. A gente tem, na verdade, um costume na utilização dessa espécie probatória. Então, lembrando que a gente não tem provas tarifadas, nenhuma prova é mais importante do que a outra. Todas as provas têm o mesmo valor, mesmo as provas nominadas e as inominadas, todas têm o mesmo valor probatório. Mas a prova testemunhal é, com certeza, a prova mais utilizada que a gente tem, né, dentro do processo penal. Quando a gente fala, né, de testemunha, a gente pode conceituar, né, que testemunha é toda pessoa desinteressada que tomou conhecimento por algum dos sentidos do fato criminoso, do fato supostamente criminoso, do chamado tema probando. É o que a gente quer dentro do processo, né? Demonstrar a veracidade de uma tese, de uma narrativa, desse tema a ser provado. Então, testemunha é toda pessoa desinteressada que tenha tido algum contato com o fato delituoso, podendo, portanto, contribuir através das suas percepções sensoriais para a revelação ou a narrativa ou a possibilidade, né, daquela narrativa que está sendo articulada em juízo ser a mais provável, né? Já que a gente abandonou há muito tempo, ou pelo menos deve abandonar a ideia de verdade real. Então, a nível de introdução e de conceito, o que a gente tem sobre esse tema, sobre essa prova, é isso, tá? No CLES tem um esquema para vocês dessa aula sobre prova testemunhal, e aí para que a gente vá acompanhando e totalizando, né, o conteúdo que a gente se dispôs aqui a encerrar. Tudo bem? Quando a gente fala de capacidade para testemunhar, a gente se socorre, né, do artigo 202, que é o artigo que inaugura essa espécie probatória, tá? É a espécie nominada de prova. Essa prova, ela está regulada entre os artigos 202 e 225. Então, é uma prova bastante detalhada, né, do ponto de vista jurídico no Código de Processo Penal. E aí, no 202, o artigo 202 do CPP vai dizer que toda pessoa é testemunha. E aí a gente está falando sobre a capacidade para testemunhar. Ou seja, isso significa que em juízo pode ser ouvida criança, pessoas com deficiência, não há limitações do ponto de vista legal nessa espécie probatória. É claro que quando dá valoração dessa prova, o magistrado, a magistrada, né, vão considerar as limitações cognitivas, neurológicas, fisiológicas, biológicas da pessoa que está testemunhando. Mas pode ser arrolada como testemunha qualquer pessoa. Para receber a qualidade de testemunha, ela tem que ser pessoa desinteressada. E essas pessoas amplas que eu estou trabalhando aqui com vocês, que eu estou dizendo que uma criança pode, um adolescente pode, independente da idade, elas podem ser indicadas, arroladas como testemunha, e que essa condição etária, ou condição psicológica, psicomotor, as limitações decorrentes de eventual deficiência serão valoradas pelo magistrado. Quando a gente fala dessa exigência do desinteresse para que alguém que vai em juízo depor, dar as suas impressões sobre o que viu ou ouviu, ela tem que ser desinteressada porque ela não tem interesse no resultado final daquele processo. Para ela não pode interessar a condenação ou a absolvição. E aí entra aqui um tema muito importante, que é o tema dos policiais que realizam o flagrante e que são indicados como testemunha e são, assim, inquiridos na qualidade de testemunha. E aí eu vou indicar duas referências, né? A referência do professor Marcelo Semer, que tem um livro chamado Sentenciando o Tráfico, e ele fala sobre isso, né, sobre a capacidade ou a ausência de capacidade por conta dessa ausência de desinteresse do policial, e pesquisas da professora Maria Gorete de Jesus, desculpa,
A professora Maria Goretti tem pesquisa empírica de campo que traz alguns elementos importantes na reflexão se esses policiais que realizam o flagrante podem ou não testemunhar num eventual processo que nascer daquele ato administrativo, né, do flagrante. E aí, o que se coloca em debate? Esses policiais que realizaram esse flagrante, eles têm interesse na demonstração da autoria e na imaterialidade daquele caso, porque senão a própria conduta deles estaria dentro de uma zona de ilegalidade. Porque não era bem um flagrante, porque o flagrante pode ter sido preparado, ou até provocado, ou até forjado, dependendo da situação. Então, essa palavra do policial, especialmente nos crimes de tráfico de droga, que são os aspectos que são analisados por esses dois autores que eu citei para vocês, é preciso, né, de uma atenção pormenorizada, tá certo? Então, apesar disso, tá feita aí, e aí é por conta dessa conceituação de que testemunha é pessoa desinteressada, que o depoimento dos policiais é sempre colocado em xeque, e cada vez mais está sendo colocado em xeque, porque ele tensiona esse interesse, tensiona com, deixa eu só desligar aqui, senão a gente não vai conseguir, tensiona com a fé pública dos servidores públicos, e o policial é, dentro dessa categoria, um servidor público. Então, a palavra dele tem um valor diferenciado por próprio dispositivo presunção legal. Então, coloca-se aí essa questão. Os tribunais têm enfrentado e começado a ter uma atenção especial a essa fé pública, que não era tão questionada como hoje em dia é, tem se colocado, por conta desses questionamentos que são feitos, diminuir esse valor probatório desses depoimentos policiais daqueles agentes que realizaram a prisão, né, em flagrante. Tranquilo? E aí, dentro do esquema de vocês, a gente vai falar sobre as características dessa prova, tá? E a primeira das características é a judicialidade, ou seja, a prova testemunhal para embasar uma condenação, ela precisa ser colhida, produzida perante, né, um órgão do Poder Judiciário, tá certo? Ou seja, para que, diferente do que a gente toma em delegacia, que são depoimentos, informações, a gente tem a palavra dessa pessoa que vai receber a qualidade de testemunha, ela só pode receber essa qualidade quando realizada em uma sessão judicial, perante um órgão do Poder Judiciário, incidindo naquela produção probatória contraditória pela defesa. Ou seja, essa prova vai ser produzida na presença das partes, Ministério Público ou querelante, réu com sua defesa ou querelado, querelada com sua defesa. Então é muito importante, para que essa prova receba essa qualidade, né, de testemunha, que ela seja realizada perante um órgão do Poder Judiciário, sendo produzida, portanto, ali, né, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, ok? É por isso que o depoimento de alguém que vai falar na polícia, a gente não nomeia como prova. Por quê? Porque não foi produzido, né, nesse contexto, em observância aos princípios constitucionais. Então, uma das características da prova testemunhal, que vale como elemento de convicção apto a embasar uma condenação, é que ela seja produzida, né, sob o crivo do contraditório da ampla defesa perante um órgão do Poder Judiciário. Normalmente, juiz ou juíza, órgão de primeiro grau, que é quem vai instruir o processo. Se a gente estiver falando de alguém que tem a prerrogativa de foro, essa instrução vai ser feita normalmente, não pelo tribunal, ou, né, seja ele Tribunal de Justiça, Tribunal Regional ou tribunais superiores, mas também será feito por um juiz de primeiro grau, mas designado por um tribunal. Ele vai receber o que a gente chama de carta de ordem, que é uma delegação para que realize, né, esses atos instrutórios, tá? A segunda característica dessa prova testemunhal que é a oralidade. Essa é uma prova que vai ser produzida através do uso da palavra falada, né? Oralidade. O Código de Processo Penal admite breve consultas a apontamentos. Eu nunca vi ninguém fazer, mas tá aí, né? Admite-se a possibilidade, né, dessa breve consultas a apontamentos, tá certo? E o artigo 221 do CPP traz exceções à forma, né, dessa prova ser produzida, excepcionando a oralidade.
E aí as pessoas indicadas no artigo 221, que eu vou dar uma dica aqui, você pensa na ordem de sucessão presidencial. Então, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, presidente do STF, essas pessoas que estão na linha sucessória da presidência da República poderão dar o depoimento por escrito. Veja, eles vão receber as perguntas por escrito e vão responder as perguntas por escrito. Essas pessoas só podem utilizar-se dessa modalidade de participação na justiça, num processo, quando na qualidade de testemunhas. Eu não sei se vocês se lembram, o presidente, à época, o presidente Bolsonaro, ele queria ser interrogado, ele era investigado, ele não era testemunha, no inquérito policial, e ele disse que ele podia responder as perguntas por escrito. Não, é só se ele fosse indicado na qualidade de testemunha. Não era o caso. Agora nada mais, porque ele não ostenta, não ocupa mais nenhum desses cargos. Então deixar aí registrado isso, ok? Também será inquirido por escrito as pessoas que têm deficiência, que não conseguem falar ou ouvir. Então o surdo e mudo ou mudo, eles podem, dependendo da deficiência que eles ostentem, responder por escrito, serem inquiridos por escrito. Então essas exceções, além do 221, a gente as encontra no artigo 223 e 192, tá? Todo mundo no Código de Processo Penal. O artigo 213 traz uma característica importantíssima que precisa as partes precisam estar muito atentas, que é a característica da objetividade, tá? A testemunha deve se abster de emitir juízo de valor, tá? Em relação ao fato e também em relação ao acusado. Ou seja, eu não posso valorar, dizer que o fato foi horrível, que a pessoa é má, que a pessoa é um monstro, que a pessoa não tem coração. Essas valorações, essas subjetividades não podem entrar nos depoimentos. E por que eu estou dizendo que tem que ter muita atenção? Porque a testemunha não é um jurista, ele não é alguém que foi ali, que ele sabe do que ele não pode fazer. E as partes que vão perguntar, especialmente a que não está perguntando, tem que ficar, e o juiz especialmente, a juíza também como presidente ali, sabendo que a objetividade é uma característica da prova testemunhal. Se acontecer da testemunha começar a se expressar de uma maneira subjetiva, que esteja valorando o fato ou eventualmente acusado ou acusado, é preciso cientificar aquela testemunha de que não pode, de que ela está ali para narrar fatos, não para julgar, que isso é muito importante para manter o afastamento, etc, etc. Eu vou falar para vocês daqui a pouco que tem um momento do depoimento, da participação dessas pessoas num processo penal, que a gente pode verificar e argumentar que elas têm ou não interesse, alguma relação muito íntima com a parte, e que isso poderia desqualificá-la como testemunha, ela vai ser ouvida numa outra modalidade de sua participação. E essas dicas eventuais podem ser utilizadas para desqualificar o depoimento daquela pessoa como testemunha, se houver essas valorações. Então, a característica da prova testemunhal é a objetividade, nos termos do artigo 213 do CPP. É claro que, dependendo do fato, essas valorações serão intrínsecas à avaliação do próprio fato, tá? E aí não vai ter jeito, porque essa valoração vai definir, por exemplo, dolo, culpa, o dolo especial, dependendo de que crime esteja ali sendo apurado. Então, por exemplo, falar se a pessoa estava em alta velocidade quando da direção de um veículo automotor. Essa impressão, esse julgamento subjetivo, dependendo do caso, ele vai ser essencial ao fato que está sendo apurado. E aí não vai ter jeito. O Ministério Público, a defesa, vai ter que perguntar, e isso vai ser excepcionalizado. Se alguém se insurgir contra essa espécie de pergunta, uma parte vai esclarecer que, neste caso, a valoração é inerente à capitulação do fato que está sendo apurado ali naquele processo. Então, é muito importante.
Eu me lembro de um caso que eu tive há muito tempo atrás, dois homens, dois soldados dentro de um quartel em Salvador, na fila do bebedouro. E aí um tiro na arma do que estava atrás da fila no soldado que estava bebendo água no bebedouro e atinge, né, o glúteo de quem estava na frente. Então, saber o estado anímico, como a pessoa, né, de quem saiu a arma, estava antes do tiro, depois do tiro, é muito importante. Como é que a pessoa ficou desesperada? Antes do tiro, ela disse, vou ali dar um tiro em fulano, ou vou pegar fulano. Como é que ela estava? Né? Como era a reação dela? Então, dependendo do caso, essa valoração subjetiva vai ser definitiva. Mas é sempre dependendo do contexto. A regra é que não haja valorações subjetivas, tá? E a última característica é a individualidade, tá? Mentira, tem mais uma. Mas a individualidade é outra característica, artigo 210. Cada testemunha vai ser ouvida de per si e pessoalmente, né? E separada das outras testemunhas, tá? As testemunhas não podem ouvir a testemunha que vai falar não pode ouvir a testemunha que fala antes dela. Por que isso é importante? Porque se eventualmente a testemunha que já falou ouve o depoimento da que está falando, não tem grande relevância, porque ela já falou. O que não pode é quem ainda não falou ouvir o depoimento, né, de quem está falando. E aí a gente tem um problema hoje que é a questão das audiências remotas realizadas em escritórios de advocacia. Não sei se vocês já acompanharam, mas surgiu esse ano agora, né, que passou 2024, no final dele, um vídeo engraçado até, mas assim, muito antiético e problemático, que o juiz mandava que o advogado fizesse um vídeo 360 no escritório e mostrava uma pessoa entrando debaixo da mesa. E isso ficou claro, e obviamente que isso não pode, é a regra do Código de Processo Penal 210, as pessoas não podem ouvir, elas têm que ser ouvidas pessoalmente e separadamente. Eu já tive alguns embates em relação a isso e dizer, olha, eu sou contra, vou protestar, porque eu não tenho como garantir que a pessoa não está ouvindo o depoimento, a testemunha que está sendo ouvida agora, né, do depoimento da que vai falar. E aí eu me lembro que uma juíza falou para mim assim, a gente vai fazer o quê, doutora? E assim, duas opções. A opção legal, que é carta precatória, para que o juízo da comarca, que a juíza estava numa comarca, eu estava em outra, eu não tinha testemunha no meu escritório e as testemunhas estavam em outro lugar, inclusive, né, no escritório de advocacia de outra comarca. Então, tinham 3 comarcas fazendo audiência remota. Então, o uso da carta precatória, que é a regra do CPP, a gente ainda não tem regra sobre a audiência remota. E eu falei para ela, olha, existe uma coisa chamada carta precatória que está no CPP desde 1941, eu vou requerer isso. E se não, para mitigar o problema, né, da remota, que essa testemunha seja ouvida no fórum da cidade onde ela está remotamente. Que a senhora a ouça, mas que ela esteja fisicamente no fórum da comarca e não no escritório do advogado que está ali fazendo a audiência. E eu não tenho nada, nem conhecia, né, o advogado conhecia naquele ato ali. Não é por ele, é porque a gente não tem como garantir, se fosse no Ministério Público, a mesma coisa. Eu ia me insurgir contra. Acabou que eu vi, né, protestei, enfim, como foi absolvido, não teve nulidade esse caso que eu estou relatando para vocês. Mas é preciso garantir os dispositivos legais, que eles não existem só não é uma firula da lei, tem um fundamento por trás. E o fundamento por trás é garantia constitucional, né, direitos sensíveis que estão sendo ali tutelados, tá? E por último, agora sim, a característica da retrospectividade, tá? Ou seja, não só da retrospectividade, porque obviamente o crime é sempre um fato passado, mas também a lembrar que a gente tem um princípio importante no processo penal, que é o princípio da correlação entre denúncia e sentença, que perpassa a audiência de instrução. Então, o que eu estou perguntando tem que se referir à denúncia, referir e limitar-se. Então, se eu estou apurando o fato do dia tal, no lugar tal, eu não posso falar de outras, nem a testemunha, porque a testemunha pode dizer, olha, ele roubou essa loja nesse dia, inclusive ele já roubou várias outras no dia tal. Então, é retrospectividade em relação ao passado. A testemunha vai sempre se referir a fato passado, né, porque o crime é um fato passado, e limitar-se ao que está sendo perguntado, inquirido na denúncia. Né? O princípio da correlação
vai também delimitar aí essa participação, né, da testemunha. Tudo bem? Espero que sim. A outra tópico dessa aula são os deveres da testemunha, tá? São 3 os deveres da testemunha. Primeiro, o dever de comparecer, tá? O artigo 219 determina que a testemunha deve comparecer. E aí, sob pena de ser conduzida, né, a testemunha coercitivamente. E é muito importante que entender. Primeiro eu intimo pessoalmente. E aí ela não vai. Só depois eu posso mandar conduzi-la coercitivamente, tá? E aí essa intimação para testemunhar, a gente não tem regramento sobre intimação pelo WhatsApp, mas a gente já tem, diante da realidade que se impõe, especialmente depois da pandemia, a intimação pelo WhatsApp. Só que o que o STJ entende como intimação válida pelo WhatsApp? É preciso que a oficial de justiça entre em contato com a pessoa, né, seja ela ré e agora que testemunha ou até ofendida, e que essa pessoa diga, ok, recebi, estou ciente, e que essa pessoa envie uma foto do seu RG, né, de um documento de identidade que a identifique, para que esta intimação seja considerada uma intimação válida, tá? Não adianta que a oficial certifique dizendo, entrei em contato e intimei. É preciso que tenha um print do WhatsApp, que a pessoa diga recebi e que mande uma foto comprovando que é ela, porque alguém pode pegar o celular e responder por outra pessoa. E ela não comparece no dia designado. Então vamos imaginar que uma audiência é 20 de janeiro de 2025, a pessoa recebe, diz, oi, olá, ok, tô sabendo, sou eu mesma, minha foto do RG tá aqui. No dia 20 de janeiro, a pessoa não aparece. Aí a juíza ou o juiz vai determinar a condução coercitiva, um novo ato judicial, dizendo, olha, o evento tal, conforme D número tal, verifica-se que foi regularmente intimado e não compareceu. Designo nova data de audiência e agora mando que o comando da polícia traga-se para que ela efetivamente compareça. Então, primeiro dever da testemunha é comparecer, tá? Exceções. O artigo 220 traz algumas exceções, não só o 220, mas também o 222, todo mundo do CPP, tá? Doentes, idosos serão inquiridos no local onde estiverem, tá? Então, é o Poder Judiciário, pelo CPP de 1941, que vai lá, ok? Hoje em dia, com essas possibilidades de uso da tecnologia, inclusive é preciso que as reformas que estão engatilhadas, né, no Congresso andem, porque é preciso que se regulamente o que já está existindo, tá? Sob pena de nulidade, sob pena de perder, né, um trabalho importante do Poder Judiciário que está fazendo e que pode, numa decisão dos tribunais superiores, né, em uma ação que imponha um precedente vinculante, anular tudo que está sendo feito. Então, o CPP ainda dispõe que as pessoas doentes ou idosos, né, por enfermidade, seriam inquiridos no local onde se encontram. Ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o advogado iriam lá. Hoje em dia pode-se utilizar e tem se utilizado com todas as ressalvas que se tem feito, com esses requisitos e cuidados impostos jurisprudencialmente, mas que remotamente pode ser ouvida pessoas nessas condições, nessas circunstâncias, com o uso da tecnologia, tá? E aí lembrar, o artigo 222 também possibilita que aquelas pessoas que estão ali nomeadas, indicadas, que elas escolham local, data e hora que serão ouvidas na qualidade de testemunha. Essas pessoas, o juiz vai enviar um documento sugerindo dia, local e hora. Então, essas pessoas que estão indicadas no artigo 222. Deixa eu dizer exatamente quem, para a gente vocês não terem que ir lá ao CPP, tá? Mas são aquelas que estão no 222, presidente, vice-presidente, senador, deputado federal, ministro de Estado, governadores, secretários, prefeitos, os deputados estaduais,
e os membros do Poder Judiciário, além dos membros do Tribunal de Contas, da União e do Estado, serão inquiridos em local de hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Então, vai dizer onde quero ser ouvido no TCU, quero ser ouvido no fórum aqui de onde eu resido, ainda que o processo esteja em outro lugar. Aí vai ter esse ajuste, né, entre as agendas. Normalmente o juiz diz, olha, o tribunal, né, vamos imaginar, é o juiz mesmo, é testemunha. Vai dizer, olha, a gente vai ouvir o senhor no dia tal, hora tal, data tal. Tudo bem? Não, esse dia eu não posso. Por quê? Porque são servidores, né? São políticos, agentes políticos, todos agentes políticos, ainda que não políticos partidários, porque tem membros de tribunal envolvido aí, né? No 221. Mas pelo cargo que ocupam, pela importância das suas funções, é preciso ajustar as agendas. Então, essa, na verdade, a justificativa desse agendamento, né, combinado e prévio entre o Poder Judiciário e esses agentes que estão indicados ali no 221 do CPP. O 222, agora ele, fala sobre carta precatória, né? Que é o uso mais antigo que se tem para que atos sejam praticados fora da comarca onde o processo tramita. Então, a carta precatória, o juiz manda um documento, né, um e-mail agora, uma correspondência, para que o juiz da comarca, onde mora aquela testemunha, através dessa carta precatória, ouça aquela pessoa naquela comarca. Isso tem sido pouco utilizado, mas ainda utilizado, viu, gente? É importante dizer isso. E também, eventualmente, se for necessário, o uso de carta rogatória, que são pessoas, testemunhas que estão morando em outro país. Tem um trâmite, a carta rogatória, Ministério das Relações Exteriores, né? Ministério da Justiça, Relações Exteriores, aí vai para o país. Não é o juiz daqui que fala diretamente com o juiz do outro país. Então, tem um trâmite que regula como é que vai ser enviada, emitida, expedida, enviada e depois devolvida uma carta rogatória, testemunhas que moram em outro país, ok? Lembrando que, eventualmente, quando da expedição e do cumprimento da carta precatória e rogatória, lá onde vai ser colhido o depoimento da testemunha, lá tem que ter um defensor, ainda que seja um defensor ad hoc, público ou um defensor privado constituído para aquele ato. Então, não sei se vocês vão ter essa experiência, vocês vão estar numa comarca de alguma comarca para fazer uma audiência e tem uma precatória. E não tem defensoria pública naquele dia, naquela hora. Aí o juiz vai falar, ô fulano, você não quer aqui fazer não a defesa ad hoc de um réu, a gente vai ouvir uma testemunha aqui, né, via carta precatória. E aí você tem que fazer as perguntas, atuar, ler o processo, pedir alguns minutinhos para dar uma olhada no que está acontecendo, porque essa defesa vai ser extremamente limitada a uma defesa jurídica, porque você não conhece os fatos, não falou, né, com o réu antes. Mas é muito importante deixar registrado aí essa necessidade de um advogado, de um defensor, uma defensora, acompanhar o cumprimento da carta precatória expedida para ouvir uma testemunha fora da comarca onde o processo tramita. O segundo dever, estou falando de comparecer, seja ao processo, né, seja ao processo no local onde ele tramita, seja ao fórum para ser ouvido, né, se for utilizada a carta precatória. O segundo dever é dizer a verdade. O artigo 203. A testemunha não pode calar, nem pode negar a verdade. A testemunha não pode mentir, tá? Essa obrigação independe de quem é que está sendo, né, ouvido na qualidade de testemunha, e independe da assunção do compromisso de dizer a verdade. Isso é importante. Como é o procedimento? Vou antecipar ele. Você vai lá, o juiz vai colher sua qualificação, né, nome, RG, CPF, Estado Civil, profissão, endereço, e depois vai lhe dizer, olha, a senhora está aqui para dizer a verdade do que souber, ele for perguntado sob pena do crime de falso testemunha. Se compromete, veja, nem tem esse se compromete. A pessoa vai dizer, ok, tá certo, tô sabendo. Mesmo que ela não se comprometa, né, que ela diga que isso não seja cientificado, ela tem dever de dizer a verdade sob pena de praticar o crime do 342 do Código Penal, que é o crime de falso testemunho. Por quê?
Porque a assunção do compromisso não é elementar do tipo penal. Isso é importante. Não é só pratica falso testemunho quem prestou compromisso de dizer a verdade, não. De novo, só pratica o crime de falso testemunho quem assumiu o compromisso de dizer a verdade? Não. Por que não? Porque não tem essa exigência no artigo 342 do Código Penal. Então, se eu estou ali na qualidade de testemunha, ainda que eu não seja ouvida na qualidade de testemunha, porque a parte contrária vai dizer, olha, excelência, eu tenho aqui fotos do Instagram que ela passou, que ela foi madrinha de casamento do réu ou da vítima, então ela tem interesse no resultado final do processo. Ela vai ser ouvida em outra modalidade, né, de prova, que a gente vai chamar de informante, que é um depoimento com valor menor, mas ainda assim um depoimento que pode ser utilizado na sentença, mas diante dessa vinculação com o fato ou com o réu, ela vai ter, né, o valor do testemunho dela é menor, mas ela ainda assim não pode mentir, tá? Então, o segundo defeito da testemunha é dizer, falar e falar a verdade, sob pena do crime do 342 do Código Penal, ok? E aí, sobre esse falar e falar a verdade, tem duas observações que são muito importantes. A primeira dela são pessoas que podem se recusar a depor. Estão no artigo 206 do Código de Processo Penal. Os parentes do réu, eles podem se recusar a depor, tá? Eles podem se recusar a depor. 206. A testemunha não poderá eximir-se, poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, aí não tem grau, tá? Avô, bisavô. O descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro meio, obter-se ou integrar-se à prova do fato da sua circunstância. Ou seja, as pessoas indicadas no 206 podem se recusar, salvo se eles não forem a única testemunha do fato. E ainda assim, se eles forem a única testemunha do fato, a gente vai falar se eventualmente mentir, o que vai acontecer. Então, eu posso até arrolar, mas na hora que ela receber, ela vai dizer, eu não quero ir. É até um constrangimento, né? O Ministério Público arrolar os parentes do réu como testemunha. E aí o Ministério vai dizer, olha, eu tô arrolando porque foi quem viu, foi quem estava, são as únicas pessoas que parecem ali que sabem do fato, tá? E aí o juiz vai avaliar se são as únicas pessoas e aí eles vão depor. E aí a pergunta é, se esses parentes do réu, e aí veja que são os parentes do réu, não da vítima, não há recusa em relação ao parente da vítima em testemunhar no processo penal. São os do réu que podem fazê-lo, tá? E aí tem uma decisão que é bem interessante, um habeas corpus de número 92.836 de São Paulo, de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que entendeu, esse é o caso de uma esposa do réu, que mentiu. E aí o Ministério Público denunciou por falso testemunho, etc, etc. E aí quando chegou no STJ, a ministra disse, olha, ela não poderia mentir, ela comete em tese ao crime de falso testemunho, a conduta dela é típica, porque ainda que ela não tenha prestado compromisso, ela foi ouvida como informante, ela não poderia, e ficou claro ali que ela efetivamente mentiu, falseou a verdade. E aí o que a ministra faz? Ela diz, olha, mas ela precisa ser absolvida, porque, e aí o fundamento jurídico a gente vai saber rapidamente, e aí a ministra faz uma ponderação interessante, diz assim, olha, eu não posso exigir um compromisso, uma fidelidade com o Estado maior do que a fidelidade de um casamento, né? E aí você pode pensar em mãe e filho também, pai e filho, avô e neta, né? Avó e neta, e aqui era um caso de esposa. E aí a ministra enquadrou como inexigibilidade de conduta diversa, que qualquer pessoa naquela circunstância faria a mesma coisa para salvar seu amor, e aí ela absolve, né? Na verdade ela tranca o processo que foi instaurado contra essa moça. E é bem interessante, é o HC 92.836 de São Paulo, STJ, relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Então, são as recusas, quem pode se recusar a depor, tá? E o 207 vai falar, as pessoas, né, dispõe sobre os impedimentos.
impedimentos. Essas pessoas indicadas no 207 não podem depor, estão impedidas de depor. Estão impedidas em razão da função, ministério, ofício ou profissão. São pessoas que têm dever profissional de guardar segredo. Então, o advogado, o psicólogo, o padre, o pai de santo, essas pessoas não podem depor, estão impedidas de depor. Só que aí tem uma exceção. Elas podem depor se duas coisas acontecerem. Primeiro, se elas quiserem, elas querem, né? Eu quero. E se as partes a desobrigá-la, ou seja, se as partes quiserem que ela conte como era a terapia, o que foi que aconteceu lá na confissão, sei lá. Então, duas condições para que essas pessoas que estão impedidas no 207 do CPP possam ser testemunhas. Desejarem, que não basta que as partes a desobriguem, tá? Mas também que elas assim desejem, tá? Então, são essas duas observações em relação ao 206 e o 207. Esses confidentes necessários, os confidentes necessários, eles estão impedidos de ser testemunha num processo criminal. Aí tem uma pergunta que vem sempre aqui. Eles são confidentes necessários do passado. Se eu chego lá numa mãe de santo e digo, eu vou sair daqui, vou matar alguém, ela não tem dever de guardar esse sigilo, porque a vida, né, o bem jurídico que ainda não foi lesionado, ele é mais importante do que esse dever profissional, ético, que unta, né, as profissões. Então é importante isso aqui, tá? E por último, gente, é uma terceira obrigação que pouca gente lembra, que pouca gente cumpre, que é o dever de informar mudança de residência pelo prazo de 1 ano depois do depoimento prestado em juízo, tá? Artigo 224 do CPP. Por até 1 ano após o depoimento, a testemunha tem que informar a mudança de residência. A instrução pode ser anulada, enfim. É claro que esse prazo é um prazo que não é o prazo que está na lei, esse é o prazo que a testemunha vai cumprir, mas que é só para dar ali uma margem de segurança se eventualmente houver o cancelamento, que pode acontecer muito mais do que 1 ano depois, tá? Depois, número de testemunha, tá? O outro tópico, seguindo o esquema que está no classe de vocês, número de testemunha. O número de testemunha vai variar conforme o procedimento, tá? No procedimento ordinário, o número de testemunha é 8 por fato, ou seja, se eu tenho um crime, um evento, acho que a palavra é melhor, né? Um evento criminoso, ainda que eu tenha várias consequências, né? Tô falando aqui de concurso, material ou formal, se é um evento criminoso, no procedimento ordinário, o número de testemunha é 8, tá? No procedimento sumário, lembre que quem vai definir isso é a quantidade de pena, no procedimento comum. No procedimento sumário, o número é 5, e no procedimento sumaríssimo, a lei é omissa. A lei 9.099 de 95 não fala na parte criminal do número de testemunha. E aí, equivocadamente, alguns manuais trazem o número de 3 no procedimento sumaríssimo, mas me parece que, por analogia e uso subsidiário suplementar do CPP, no procedimento sumaríssimo, o número também tem que ser 5. 5. Por quê? Porque a parte criminal é omissa em relação ao número de testemunha e as próprias disposições finais da 9.099 regulam que no silêncio da lei, na parte criminal, vai ser utilizado subsidiariamente o CPP. Quando eu vou para o CPP, no procedimento ordinário é 8 e no sumário é 5. Pelos princípios do juizado, celeridade, concentração, informalidade, ele é mais enxuto. Então, entre 8 e 5, me parece que a lógica é que a gente entenda que o número de testemunha no procedimento sumaríssimo também é um número de 5, tá? De novo, por fato imputado, ok? Era isso, número de testemunha. Ordinário, sumário e sumaríssimo. A doutrina ainda vai classificar, e aqui é importante, espécies de testemunha. É uma classificação doutrinária que parece, e ela é bem elucidativa, ela é bem autoexplicativa. Mas tem um ponto que eu queria pormenorizar, na verdade,
pontuar aqui, tá? Que eu queria destacar. Quando a gente fala de espécies de testemunha, elas vão se confundir aqui, né? Eu posso ter uma testemunha direta e ao mesmo tempo ser de beatificação, enfim. Mas quando a gente fala de testemunha numerária e extranumerária, que é uma das espécies, numerárias são essas 8, que eu indico na denúncia ou que eu indico na RPA, tá? Qual é o momento de arrolar testemunha? Na denúncia em relação à acusação e na resposta à acusação em relação à defesa. Então eu indico 8. Só que durante as oitivas das testemunhas, a colheita de depoimento, durante a audiência, alguém fala de uma testemunha que ninguém nunca tinha ouvido falar. Essa testemunha, ainda que já tenha sido arrolada 8 ou 5, dependendo do procedimento, eu posso pedir e o juiz pode deferir o que a gente chama de testemunha extranumerária. São as testemunhas que não foram computadas para efeito de aferição do número, né, do número máximo de testemunha. Ou seja, é possível ouvir mais testemunha do que o número de cada procedimento? A resposta é sim. São chamadas testemunhas extranumerárias, são aquelas que surgem durante a audiência. Então, eu sou arrolada como testemunha e o juiz fala assim, Thaís, fala o que você sabe do fato. Eu digo, olha, eu não sei nada, eu ouvi dizer porque João estava lá e viu. E ninguém sabia desse João. O juiz pode mandar chamar João, ainda que já tenham sido ouvidas 8 ou as 16, porque podem ser 8 da acusação, diferente das 8 da defesa, o que é raro acontecer, mas enfim, pode? Pode. Tudo bem, numerária, então dentro, né, desse, do limite ali que está previsto, né, pela lei, e as extranumerárias são essas que não entram no cômputo para a aferição do número máximo de testemunha. Uma outra classificação é que a gente chama de testemunha direta e indireta. A testemunha direta é a testemunha visual, é aquela que presenciou a execução, né, do crime. E as testemunhas indiretas são aquelas que ouviram o crime. Eu posso ouvir o crime, não ver o crime, e posso também ouvir dizer sobre o crime, né? Também a gente tem as testemunhas de ouvir dizer. Claro, por que direta e indireta? Porque a percepção sensorial, dependendo qual é essa sensação, qual é esse órgão que recebe a informação, ela vai se distanciando, porque ouvir é diferente de ver. Então, ver tem um valor que não é definitivo, mas é um valor maior do que a testemunha que ouviu, que eu posso ouvir e imaginar coisas diferentes do que está acontecendo. Tudo bem? Depois a gente vai falar das testemunhas próprias e impróprias. Testemunhas próprias e impróprias, as próprias são aquelas relacionadas ao fato, tá? João subtraiu a bolsa de Maria. Própria, eu vou falar sobre o fato. As impróprias, também conhecidas como testemunhas fedatárias, elas são essenciais para a formalização de um ato. O flagrante exige que 2 pessoas, né, sejam ouvidas para atestar que presenciaram a entrega do preso à autoridade policial. São testemunhas que vão dar fé a um ato processual ou procedimental. Testemunhas que viram a entrega da nota de culpa ao flagranteado, a DOC. Então o cara se recusa a assinar a nota de culpa. Eu vou pegar 2 pessoas e dizer, eu vim entregando, ele se recusou. Essas testemunhas que vão validar um ato procedimental ou processual, elas são chamadas de testemunhas impróprias, testemunhas instrumentais ou testemunhas fedatárias, tá? Então, própria é aquela que vai falar sobre o fato, o tema probando, o crime, a narrativa, o que foi que aconteceu, e essas instrumentais seriam isso. Depois a gente tem testemunhas de beatificação, isso é o que a gente tem sempre. O juiz vai falar assim, doutora, essas testemunhas aqui são testemunhas do fato ou são testemunhas laudadoras? Laudar, falar da personalidade, do comportamento, que o réu é uma pessoa legal, gente fina, que dá cesta básica no Natal, se veste de Papai Noel, sei lá. Então, para falar da pessoa... E aí, para que eu tenho testemunha de beatificação? Para que eu tenho? Pensando no artigo 59, quando da dosimetria da pena, tá? Pensando nisso, a gente pode... Ou vamos imaginar agora o que a gente tem bastante, né? Os escritórios de advocacia têm bastante agora. Crimes envolvendo violência doméstica, né? Alegações ali de violência doméstica da Lei Maria da Penha. Ex-mulher, ou várias ex-namoradas, várias ex-mulheres, para dizer, olha, ele não tive um relacionamento,
nunca teve nada, né? Para trazer ali um contexto favorável, né? Eventualmente, não só pensando na dosimetria da pena, mas também pensando nesse contexto de que aquela pessoa, aquele homem, né? Suposto agressor, o que não significa, não define absolutamente nada, mas você tem um depoimento de uma ex-mulher de 10 anos, né? De uma ex-namorada de 6 anos, dizendo, olha, eu nunca passei por isso, inclusive eu quero atestar aqui que, enfim, isso pode de alguma maneira influenciar o julgador. Tudo bem? Informantes são pessoas que não prestam compromisso e que aí tem na valoração, né, um tom a menos, né, na importância da palavra. É importante falar sobre isso. E as testemunhas referidas, eu já falei, são aquelas pessoas que são referidas por outras testemunhas que eram até então, desconhecidas pelas partes, por isso não foram arroladas no momento oportuno, denúncia ou resposta à acusação. Ok? E aí, último tópico, procedimento, tá? Primeiro, a testemunha vai ser indicada, arrolada, né? O rol, uma lista. Essa indicação da testemunha tem um momento, sob pena de preclusão. Em relação à acusação é na denúncia, em relação à defesa é na resposta à acusação. Depois de indicada, ela vai ser intimada. Então, primeiro ela vai ser indicada, arrolada, depois ela vai ser intimada. No dia da audiência, iniciada, né, a colheita do depoimento, antes dela falar do fato em si, o fato apurado, né, apurando em si, ela vai ser qualificada, tá? Qualificada. Nome, RG, endereço, estado civil, profissão. E aí, após, ela vai ser inquirida sobre os fatos. E aí, aqui, algumas observações. É depois da qualificação que as partes podem impugnar a testemunha, dizendo que ela tem interesse no resultado final. E aí ela pode produzir prova, ali mesmo, né? Um print, uma conversa, ela é empregada do réu, foi babá da criança vítima do crime que está sendo apurado ali. E aí, quem vai impugnar a parte que não arrolou? Então, se é uma testemunha do Ministério Público, depois da qualificação, o advogado vai dizer, excelência, eu vou impugnar a testemunha, porque ela é empregada e ela tem um temor reverencial, ela foi vista na delegacia ou na cidade, falando isso ou aquilo, inclusive tem testemunha aí, se a senhora quiser ouvir sobre o fato. E aí, a parte contrária, aquela que arrolou, vai se manifestar e o juiz vai decidir ali mesmo. Se ele decide mantendo a qualidade de testemunha, você vai argumentar, protestar, consignar em ata, vai fazer lá a sustentação, porque lá na apelação, se for o caso, você pode rediscutir se o depoimento é ou não, né, deve ou não ser tomado na qualidade de testemunha ou informante. Ou o juiz pode ali mesmo acolher os argumentos e ouvi-lo na qualidade de informante. E dependendo do caso, nem ouvir, dispensar. Tudo bem? Depois que qualifica eventual protesto, impugnação, aí passa-se efetivamente a inquirição sobre os fatos. E aí é muito importante, quem começa perguntando? Quem pergunta, primeiro, a parte que arrolou começa inquirindo. Segundo, a inquirição é direta, não é via, né? Não é via o juiz. O Ministério Público começa perguntando, porque serão as testemunhas arroladas pelo Ministério Público as primeiras a serem inquiridas. Primeiro, as testemunhas de acusação. No processo penal, sempre, com uma única exceção, sempre primeira acusação, depois a defesa. Ah, porque o Ministério Público é mais importante? Não, porque primeiro quem está sustentando a existência de um crime, a prática de um crime, vai ser sempre a acusação. A defesa exerce o direito de resistência, né, de contraditório. Claro que o Ministério Público também tem contraditório, mas é ele que vai. Então, sempre começa pelas testemunhas arroladas na denúncia. Quem pergunta primeiro, quem arrolou, o Ministério Público. Finalizar, e o Ministério Público pergunta diretamente, olhando para a testemunha. Tudo bom, fulano? Meu nome é Cicrana, eu sou promotor de justiça. A senhora está aqui porque não sabe o que aconteceu? Aí tem um problemão, que a gente não sei se já falou em algum momento aqui do curso, que é ler denúncia. O juiz pode ler a denúncia para a testemunha? Aí um monte de gente vai dizer, pode. Eu vejo isso todo dia lá no estágio. Não pode ler denúncia nenhuma. Porque ali, o juiz não diz assim, olha, o juiz não diz,
aqui é só o que o Ministério Público está dizendo que aconteceu. Não estou dizendo que aconteceu, não. O juiz lê a denúncia. E o leigo, a testemunha, vai dizer, pô, se o juiz está dizendo que foi isso que aconteceu, a minha inconsciente ou consciente, eu já vou ali dizer, olha, se ele está dizendo, deve ter sido. É o juiz que está dizendo, porque o juiz não lê a RPA, não lê a defesa. Ó, eu vou ler a narrativa da defesa. Não, ele só lê o que o Ministério Público tem, a narrativa do Ministério Público. Então aí fica de dica para vocês futuramente, dizer, olha, excelência, se o senhor vai ler a denúncia, vai ler também minha tese de defesa, né, para dizer o que o senhor está lendo, uma tese, uma narrativa, que a gente está aqui para verificar se essa hipótese se corrobora ou não com as provas. Aí o senhor está dizendo à testemunha que vai responder que é isso que aconteceu, porque não há ressalva do juiz em dizer assim, olha, é o que o MP está dizendo. Não, ele vai dizendo, olha, a denúncia diz isso aqui, vamos ver aqui, o que é que o senhor sabe disso? Ele não faz essa ressalva, né? Dizendo assim, olha, pode ter sido, pode não ter, não. Então é muito, não se lê denúncia, tá? Mas na prática tem juízes que continuam lendo você, o advogado vai fazer o quê? Mas excelência, o senhor vai ler a denúncia, porque o senhor vai ler também a defesa, porque aqui a gente está na incerteza. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente. O Ministério acha que é isso. Eu estou dizendo que é aquilo. Aí o senhor está dizendo para a testemunha que é isso, ou sem fazer essa... Porque quando você está falando com o juiz, a testemunha está ouvindo, né? O que você está falando. E aí, eventualmente, você está já até influenciando para deixar claro que ali é só uma tese, é só uma narrativa. E aí, se o juiz disser, eu vou ler a denúncia, você não vai embora, você não vai fazer nada. Ou melhor, você vai fazer, você vai dizer, ok, eu vou protestar, vou fazer aqui, não, vou consignar que o direito à ampla defesa está sendo violado e que eventualmente até a imparcialidade do Poder Judiciário está sendo colocada aqui sob suspeita. Porque sem essa, né, o juiz já está dizendo que foi isso, então é importante fazer também essa ressalva para vocês. Então o promotor vai perguntar diretamente, seu fulano no dia tal, o que foi que aconteceu? E aí aqui é o cuidado que a defesa, por que a defesa que eu estou falando? Porque quem está perguntando é o MP primeiro, de ficar muito atento a como são feitas as perguntas, para que nas perguntas não estejam contidas as eventuais respostas. Ele lhe bateu com o pau, não foi? Então, não, ele lhe bateu, primeiro ele lhe bateu, como é que ele lhe bateu? Não é uma briga de vizinho, 2 homens. Quantos tiros ele deu? Que tiro? Ninguém se falou em tiro ainda. Então tem que ter muito cuidado como isso é feito. Normalmente, quando a gente vai para uma audiência, a gente fez um roteiro, né, antes. E a gente não faz um rol de pergunta, a gente faz uma árvore de pergunta. Porque a gente não sabe 100% a resposta que vem de lá. E aí, se é sim, eu tenho uma pergunta, se é não, eu tenho outra pergunta. E às vezes o Ministério Público faz um rol de pergunta. E que ele não ouve que a resposta que ele afere da primeira é incompatível com a pergunta que ele faz a seguir. E aí o advogado tem que estar em cima para dizer assim, excelência, eu não posso, a testemunha não pode dizer com o que bateu, porque ela disse que não viu bater. Então tem que ficar muito atento. A instrução é a fase mais importante do processo. Eu disse para vocês no início que a prova testemunhal é a mais usual. Então tem que estar em cima do lance, como a gente diz, para que intervenha, peça pela ordem, fale com o juiz. Excelência, queria que o senhor alertasse ao promotor que não foi isso que a testemunha disse. E aí faz a confusão, né, ali, para que não haja esse atropelamento e as perguntas que são feitas partam de premissas que o Ministério Público às vezes tem na cabeça e que não foi isso que foi dito ali por uma testemunha, tá? Então, importante que essa pergunta é direta, quem pergunta primeiro quem arrolou, se a seguir, naquela testemunha que foi arrolada pelo MP, foi inquirida por ele, o promotor, a promotora vai estar satisfeita e passa a palavra à defesa, que vai fazer as suas perguntas. Depois das perguntas da defesa, da parte contrária, o juiz pode esclarecer pontos controvertidos. O juiz não pergunta, ele esclarece pontos controvertidos ao final da inquirição das partes. As testemunhas já arroladas pela defesa, a mesma coisa. A defesa começa perguntando, depois o Ministério Público pergunta, em seguida o juiz, se entender, pode esclarecer pontos controvertidos. Esse é o procedimento da colheita da prova testemunhal. Hoje em dia é tudo gravado em áudio e vídeo, vai assinar lá um documento dizendo que compareceu e é liberado, tá? E é liberado. Era isso que eu queria falar para vocês sobre prova testemunhal.
E eu espero que essa aula curta, né, 55 minutos, tenha surtido aí, né, efeitos para que a gente possa fazer nossa prova em paz e tranquilo na próxima sexta-feira, tá? Feliz ano novo, que eu acabei não dando a vocês. Vou postar aí esse vídeo na medida que eu conseguir, hoje ainda. E é isso. Forte abraço. Se tiverem dúvidas desse vídeo, podem mandar pelo Class que eu estou à disposição. Um abraço, gente.